Boa noite, pessoal. Então, para a aula de hoje, vou resolver aqueles exercícios que ficaram na aula anterior, que era o 1 e o 6. Os demais era para vocês resolverem, para postar numa tarefa. Eu vou resolver o 1 e o 6, e depois eu vou resolver alguns outros exercícios que utilizam aquelas equações horárias que eu apresentei numa tabelinha, que é a equação para um movimento com aceleração constante. Também vou apresentar o único exemplo que nós temos de movimento com aceleração constante, que é a aceleração da queda livre. É uma pequena modificaçãozinha, vão aparecer naquelas equações, e vou resolver exercícios a respeito, tá bem? Então, o primeiro exercício daquela lista dizia que um explorador de cavernas anda ao longo de uma passagem de 100 metros em direção ao leste. Então, se a gente fosse fazer o desenho, nós teríamos que imaginar norte, sul, leste, que é representado por um E, e oeste, que é representado por um W. Tá? Norte, sul, leste e oeste. Então ele se movimenta ao longo de uma passagem por 100 metros na direção leste. Então nós teríamos um vetor aqui nessa direção, D1, onde esse vetor D1 é 100 metros na direção X, então nosso X está para cá, 100 metros I. 100 metros na direção X. Em seguida, 50 metros em uma direção a 60 graus ao oeste do norte. Então aqui nós teríamos o norte apontando para cá, norte. Ele vai andar 50 metros em uma direção a 60 graus a oeste. Oeste está para o lado de lá. Então aqui teríamos um vetor assim. Aqui fazendo um ângulo de 60 graus. E aqui seria o deslocamento 2. Nós vamos ter que decompor esse vetor. A única coisa que a gente sabe é que o módulo do D2 é 50 metros. Se a gente quiser saber a componente x desse vetor, nós vamos olhar para o triângulo que aparece aí, e nós teríamos basicamente aqui o cateto oposto do triângulo, seria D2x, e o cateto adjacente, esse aqui que aponta para norte, seria o D2y. Observação importante é que o vetor aponta para lá, então essa componente D2x ela é negativa. Vamos fazer a conta já do D2. Então D2x é o cateto oposto, então vai ser multiplicado por um seno. Toda vez que tiver um cateto oposto, multiplica por um seno. Está no sentido contrário do eixo, então nós vamos ter que colocar um menos aqui na frente. Menos módulo do D2 seno de 60. Porque é um cateto oposto. Já o D2y é o cateto adjacente. Então, quando é cateto adjacente, nós vamos multiplicar por um cosseno. Então, o D2y está no sentido positivo aqui do y, aponta para cima. D2y vai ser mais módulo do D2 cosseno de 60. Colocando os valores, seno de 60 é 0,866. Então D2x vai ser módulo menos módulo 50 vezes seno de 60, 0,866
Isso vai dar menos 50 vezes 0,866, 43,3 metros. 43,3 metros. D2Y vai ser o 50 mais 50 vezes cosseno 60, que é 0,5. Tá? 0,5. Então aqui vai dar 25 metros. Então o deslocamento D2 na forma vetorial, ele é componente x menos 43,3 metros e mais 25 metros J. Tá aqui o D2. Os dois deslocamentos. Ele faz ainda, enfim, um deslocamento de 150 metros a oeste do sul. Tá? Um deslocamento de 150 metros a oeste do sul. Então agora, daqui ele faz um outro deslocamento, 150 metros. O sul está aqui para baixo. Tá? O sul está aqui para baixo. Então ele vai fazer a oeste do sul, ele vai vir para cá. E vai fazer um ângulo aqui de 53 graus. 53 graus. E tem um deslocamento D3, cujo módulo do D3 é de 150 metros. Então a posição final dele está por aqui, certo? Claro que ele teria que medir os tamanhos dos vetores. O primeiro tem 100 metros, então ele seria mais comprido. O segundo tem 50 metros, seria a metade do outro. E esse terceiro teria 150 metros, 3 vezes o segundo vetor. Tá? Bom, temos que decompor esse vetor. E aí nós vamos olhar esse triângulo assim. O vetor está assim. Aqui é 150 metros. O ângulo aqui em relação ao sul é de 53 graus. Se a gente está procurando a componente x, de novo é um cateto oposto, é o que está aqui na frente. Vai apontar para lá. D3x. E a componente y, D3y, aponta para baixo. Tá? Aponta para baixo. Negativa. E ele é um cateto adjacente. Então D3x vai ser igual menos, está em sentido contrário ao eixo do x. Já vamos pensar direto já o módulo do vetor, seno ou cosseno do ângulo, tá? O módulo do vetor é 150 vezes o seno de 53. Que a gente já pode calcular 0,798. 0,798. Então o D3x 150 vezes 0,798 dá 119,7 metros. O D3Y é o cateto adjacente, está colado no ângulo. Ele aponta no sentido contrário ao eixo dos y, está apontando para baixo. Aí o eixo está apontando para cima. Então, menos 150 vezes o cosseno de 53. Cosseno porque é um cateto adjacente. Cosseno de 53 é 0,601
Então essa multiplicação aqui vai dar 150 vezes 0,601, 90,15. Ah, esqueci do sinal aqui em cima e aqui embaixo. Tá? Que é menos 119,7, menos 119,7. E aqui embaixo é menos 90,15. Menos 90,15 metros também. Bom, então nós temos os três vetores. Tá? A ideia é saber. Encontre o vetor que define um quarto movimento. Ache seu módulo e sua direção. Assim, após um quarto movimento não medido, ele se encontra no lugar onde iniciou o percurso. Então, o lugar que ele iniciou o percurso é aqui a origem. Tá? Então, tem um quarto movimento. O D1 está ali. Vamos colocar o D2 e o D3 logo abaixo. O D2 é igual a menos 43,3 metros e mais 25 metros J. O D3, nós só temos as componentes. Componente X, menos 119,7 metros. Componente Y, menos 90,15 metros J. Como a gente fez o movimento partindo da origem e vai ter um outro movimento, D4, vai ter um movimento D4 e vai ser D4X e mais D4YJ. Tá? Como ele saiu da origem, a soma desses movimentos todos tem que dar zero. Tá? Seja a componente X ou seja a componente Y. Então o vetor tinha saído assim, fez assim, fez assim. Esse aqui é mais comprido um pouquinho, depois ele vai ter que voltar para cá. Tá? Aqui é o D3 e aqui vai ser o D4. D1, D2, D3 vai voltar para a origem. Então a soma de todos os movimentos tem que dar zero, por quê? Porque a posição final dele é zero. Então aqui, deslocamento resultante vai ter que ser zero, 0i mais 0j. O que que ele é? Ele é o D1 mais o D2 mais o D3 mais o D4. Vamos somar. Então o D1 0i mais 0j. O D1 100 metros e o D2 menos 43,3 metros e mais 25 metros J. D3 menos 119,7 metros e menos 90,15 metros J, mais o D4, que é D4 componente X, mais D4 componente Y. Temos que somar o I com o I e o J com o J. Tá? E como do lado de lá vai ser zero, a soma das componentes I desse lado vai ter que ser igual a zero. Então vamos somar 100 metros, está na direção I, menos 43
1,3 metros, está na direção I, menos 119,7 metros I, mais D4x, que está na direção I, tem que ser igual a 0I. E aí nós conseguimos encontrar o D4x. Mesma coisa vai acontecer para o D4y. O primeiro deslocamento não tinha componente y. O segundo tinha 25 metros J, menos 90,15 metros J, e sobrou mais D4y. Isso está na direção J, vai ter que ser igual a 0J. Os componentes vão se anular. Então, o último vetor, o último deslocamento, vai ter as seguintes componentes. Eu vou passar o D4 para o lado de lá da igualdade. Vou ficar com D4x, vai ser igual. Vai trocar o sinal desses aqui. Por causa do sinal de menos, quando ele passa para lá fica negativo. Vai trocar o sinal desses todos aqui. Então vai ficar 43,3 mais 119,7 menos 100. Isso vai dar 63 metros. E o D4y, ele passa para o lado de cá de troca de sinal. Então ele vai inverter os sinais desses dois termos. Vai ser igual a 90,15 menos 25, 65,15 metros. Ou seja, o vetor D4, ele é 63 metros I mais 65,15 metros J. Tá? Então aqui, essas componentes que eu indiquei aqui, seria bem maior aqui. Seria bem maior aqui. Então daqui a aqui ele vai ter um X que é 63 e um Y que é 65,15. Tá? 65,15. Pede o módulo e a direção. Então o módulo do D4, raiz quadrada da componente x ao quadrado, D4x ao quadrado mais D4y ao quadrado. Fazendo a soma já, tá, dos valores, vamos escrever a primeira vez aqui, módulo do D4 igual raiz 63 quadrado mais 65,15 ao quadrado, vai ser raiz de 63 ao quadrado mais 65,15 ao quadrado, vai dar 8.213,52. Extrai a raiz, dá módulo do D4 igual 90,63 metros. A direção vai ser esse ângulo aqui, medido a partir do x, sempre calculado, função inversa da tangente. A calculadora faz isso para nós. Componente y pela componente x. Ou seja, função inversa da tangente de D4y é 65,15, D4x 63
Então esse ângulo em graus vai dar 65,15 dividido por 63, função inversa tangente. 45,96 graus. Tá bem? Então um exercício treino para vocês observarem como é que a gente efetua a decomposição de vetores. Também importante frisar que quando a gente está olhando o deslocamento total é a soma dos deslocamentos individuais. Então, que tinha D1, D2, D3 e D4. E o deslocamento final tinha que dar zero, porque ele voltou até a posição inicial, até a origem. Tá? Mas se não fosse assim, teria que somar o D1, o D2, o D3 e o D4 e achar um D resultante, que vai dar o vetor que saiu lá da origem do sistema até a posição final onde está, do sistema de referências, até a posição onde está o objeto naquele instante. Tá bem? O outro que eu propus resolver para vocês são 3 vetores, onde temos que efetuar a decomposição. Onde foi dado os módulos e os ângulos. O exercício da lista de número 6. Número 6. Tem um vetor A fazendo 30 graus em relação ao X. Tem um vetor B fazendo 45 graus em relação ao X negativo. E tem um vetor C fazendo 53 graus em relação ao X negativo. Assim, o vetor C, aqui o B. Módulos desses vetores. Módulo de A é igual a 200 newtons. Módulo de B é igual a 500 newtons. Módulo de C igual a 240 newtons. O que pede? Efetue a decomposição de cada um dos 3 vetores, exprimindo-os na forma de vetores unitários e encontre a direção, o módulo do vetor resultante da soma. Tá? Vamos lá, temos que fazer a decomposição. Como é que fazer a decomposição? Tem que olhar os componentes. Então aqui, o primeiro vetor, nós vamos ter essas duas componentes. Aqui a Y e aqui a X. A Y está na frente do ângulo, então é um cateto oposto. Vai ser multiplicado por um seno. A X está colado no ângulo, então é um cateto adjacente, vai ser multiplicado por um cosseno. O vetor B, o AY, vai ser essa componente aqui, ou desculpe, BY. BY vai ser essa componente ali. E o BX, percebam, está em sentido contrário ao do eixo. BX. E por último, o vetor C vai ter essa componente aqui. Não sei se vai aparecer o verde. Aqui vai ser o CY. E esse pedacinho até ali vai ser o CX. Percebam que o CY está associado com o cateto oposto, está na frente do ângulo, e o CX um cateto adjacente. Vamos lá para a decomposição. AX vai ser módulo do A vezes cosseno de 30. Cosseno de 30 é 0,866. 0,866, só vou conferir. 30 cosseno 0,866. O módulo de A é 200.
vezes 0,866 dá 173,2 newtons positivo. O AY vai ser módulo do A seno do 30, porque é um cateto oposto, está na frente do ângulo. Seno de 30 é 0,5. O A é 200. Então aqui vai dar 100 newtons. Então o meu vetor A, eu vou escrever ele aqui embaixo. A é 173,2 newtons I mais 100 newtons J. Tá? Mais 100 newtons J. Vamos fazer a decomposição para o B. Então o BX está apontando para a esquerda, enquanto que o X está apontando para a direita. Então o BX vai ser menos módulo do B. É um cateto adjacente, então multiplica por um cosseno. Cosseno de 45. Cosseno de 45, 0,707. E o B vale 500. Então isso aqui vai dar 0,707 vezes 500 menos 353,5 newtons. É a unidade que tem. Tá? BY vai ser, o Y está apontando para cima, eixo Y também aponta para cima, então é positivo, mais módulo de B, seno, porque está na frente do ângulo, aí é o cateto oposto, seno de 45, o seno e o cosseno de 45 tem o mesmo valor, 0,707, o B é 500, então aqui vai dar o mesmo valor, só que positivo, mais 353,5 newtons. O vetor B, por sua vez, vai ser então menos 353,3 newtons I mais 353,5, opa, 0,3 não, 0,5 newtons J. Tá aqui o B. Faltou o C. O C é 240. Eu vou deixar aqui só o C para nós fazer a decomposição. O A está aqui. O C é 240. CX é um cateto adjacente, só que ele está apontando para a esquerda. Tá? Então CX vai ser menos, porque está apontando para a esquerda, módulo de C, cosseno 53. Cosseno 53 é 0,601. O C vale 240. Então o CX é igual a 240 vezes 0,601, 144,24 newtons. O CY aponta para baixo, o Y aponta para cima, então é menos módulo do C. Cateto oposto, está na frente do ângulo, seno de 53. O seno de 53 é 0,798. Então o CY é igual, pega o módulo 240 vezes esse valor. 240 vezes 0,798
191. Aqui eu esqueci do sinal de menos também. Menos 144 menos 191,52. Então o C eu vou colocar aqui embaixo. É igual menos 144,2 newtons, 24 newtons e menos 191,52 newtons J. Temos os três vetores, agora é só somar, achar o módulo e a direção, tá? Então vamos somar. Então, o vetor resultante, vamos escrever R para ele, resultante de A mais B mais C é igual ao quê? O A, 173,2 newtons I mais 100 newtons J, mais o B, menos 353,5 newtons I, mais 353,5 newtons J, mais o C, tá? Vamos botar os sinal de menos aqui porque ele é negativo, tá? Então aqui botamos mais, mas é menos 144,24 newtons e menos 191,52 newtons J. Então o vetor resultante, somo todos os termos que tem I, então vai ficar 173,2 menos 353,5 menos 144,24. Isso vai dar menos 324,54 newtons I. E agora vamos somar as componentes Y, que é os J. 100 newton J mais 353,5 menos 191,52. 261,98. Positivo. Mais 261,98 newtons J. Está aqui o vetor resultante. Falta achar o módulo e a direção. Então o módulo e a direção o módulo é raiz quadrada da componente x ao quadrado, 324,5 ao quadrado, mais 261,98 ao quadrado. Extrai raiz. Então aqui vai dar mais 324,5 ao quadrado. Já vou extrair a raiz. 417,05 newtons. E a direção que identifica o vetor, função inversa da tangente, componente y, 261,98 dividido por menos 324, componente x, 54. 261,98 dividido por 324,54. Tangente na menos 1.
dá menos 38,91 graus. Agora fica a pergunta, tá, pessoal? Esse ângulo normalmente é um ângulo medido a partir do x no sentido anti-horário. Tá? Então esse ângulo, quando a gente vai definir direção, ele normalmente é algo assim. O vetor tá aqui, aqui está o x positivo, meço o ângulo a partir daqui, ó. Tá? Bom, o que aconteceu aqui? A componente x do vetor é negativa. Tá? Então a componente x é negativa. Então vamos pensar que o x dele aponta para cá. Rx. O y dele é positivo, aponta para lá. Então o ângulo que nós precisamos seria esse ângulo aqui, ó. Tá? Esse é o ângulo certo. E o que a calculadora está me dizendo? Ela está me dizendo que o ângulo que ela obteve é esse ângulo aqui, ó. Menos 38,91. Então, sempre que tiver o vetor no segundo e no terceiro quadrantes, lembre, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Quando tiver no segundo e no terceiro quadrante, o resultado correto para a gente escrever é sempre somar 180 ao resultado da calculadora. Perceba que se eu somar 180 menos 38,91 vai dar aquele ângulo que eu preciso lá, ó. Tá? Então esse resultado aqui não está correto, tem que somar 180 graus. Tá? Sempre para o terceiro e segundo quadrantes. Soma 180 graus. Tá? Segundo e terceiro quadrante soma 180 graus. Isso aqui mais 180 dá 141 graus. 141,09. 141,09 graus. Esse é o resultado correto. Tá bem? Vamos ver como é que nós estamos no tempo. 37 minutos, tá bem ainda. Se tiverem dúvidas, guardem e perguntem na aula de amanhã, tá, pessoal? Embora já seja um pouco tarde, não sei se vai dar tempo de vocês assistirem o vídeo. Perguntem na aula de amanhã, de novo, porque tem alguns exercícios que eu pedi que tem que decompor os vetores. Tá? Na sequência, eu vou apresentar as características do MRUV e vou resolver alguns exercícios nesses exercícios da aula 4 que eu coloquei aí no SIGA-A. Tá? Então tem uma listinha com alguns exercícios, todos os exercícios do Halliday. Tá? E a ideia é eu resolver alguns aí com vocês e solicitar que vocês resolvam alguns para mim numa tarefa. Tá? Então, o resumo que a gente tem duas figuras aí, duas tabelas. Uma tabela é do livro inglês, que eu consegui na internet, ele tem uma precisão de imagem melhor do que o outro, então eu copiei ali só para vocês terem as equações. Tá? Então a equação do MRU, equação com aceleração constante, nós temos V igual VO mais A vezes T. Nessa equação falta x menos x0, ou seja, o deslocamento. Podia ser S menos SO também, tá, pessoal? Que é da equação do sorvete lá que eu apresentei. Aqui podia ser S, aqui podia ser SO, do sorvetão no caso, né? Tá? Falta x menos XO. A outra equação, x menos XO, sorvetão, VOT mais AT quadrado sobre 2. Nessa equação falta o V. A outra equação,
V ao quadrado igual VO ao quadrado mais 2A vezes o deslocamento, x menos XO, falta o T. Uma equação que falta o VO é x menos XO igual V vezes T menos AT ao quadrado sobre 2. Falta o VO. E por último, uma que falta o A, que é x menos XO igual V mais VO vezes T dividido por 2. Bom, nos exercícios, em geral, do movimento retilíneo uniformemente variado, o que vai acontecer é que ele vai dar 3 grandezas, vai pedir uma quarta e uma ele não vai mencionar. Essa que ele não vai mencionar vai nos servir para encontrar qual equação que eu vou usar. Tá? Então lembrem que aqui tem todas as equações. Aqui falta o x menos XO, aqui falta o V, aqui falta o T, aqui falta o VO, aqui falta o A. Que são as 5 grandezas que a gente poderia ter aí nas equações. Tá? Então vai ser dado 3, vai faltar uma e vai pedir a outra. Tá? E aí a gente consegue resolver usando uma dessas equações. No primeiro exercício que eu escolhi, é o exemplo da página 24. Exemplo da página 24. Tem ali um gráfico. Um gráfico assim. Isso que é um movimento com aceleração constante. Aqui quando chegou em uma velocidade, aqui é velocidade. Velocidade de 8, a posição aqui embaixo é 20. Aqui é x em metros. Quando a posição é 70, aqui embaixo, a velocidade é 0. Tá? Ele quer saber qual o valor dessa velocidade aqui, o V0. Velocidade inicial. Velocidade inicial. Então aqui nesse ponto, a velocidade é 8 metros por segundo e o x vale 20 metros. Aqui embaixo, a velocidade vale 0 e o x vale 70. O que ele pergunta? Ele pergunta qual é a velocidade da partícula em x igual 0? Ou seja, essa velocidade aqui em cima, ó, V0. Qual a velocidade da partícula em x igual 0? Bom, nós temos velocidade e posição e em nenhum momento foi mencionado o tempo. Então, se em nenhum momento foi mencionado o tempo, a equação que nós vamos utilizar é essa aqui, conhecida como Torricelli. Tá? Então vai ser V ao quadrado igual VO ao quadrado mais 2A x menos x0. Tá? Para esse ponto aqui, nós podemos escrever V0 é o V0 que está lá, tá pessoal? A velocidade inicial. A velocidade inicial do movimento. Se eu pegar esse ponto aqui, V0 é a grandeza que eu quero saber. V é 8, então eu fico com 8 ao quadrado, igual VO ao quadrado, mais 2A, não sei o valor da aceleração. O x vale 20 e o x0 vale 0, é o x da posição 0. Tá? Vai ficar 20 menos 0. É uma primeira equação. Não dá para resolver ainda diretamente. Tá? Mas a gente podia fazer o uso desta equação para esse intervalo daqui até aqui. Daí o V0 para esse movimento daqui até aqui vale 8. E o V final vale 0. Então o V final vale 0 para o segundo ponto. Então eu vou chamar de A. Então para o A deu isso aqui. Para o B, que é esse ponto aqui, nós vamos ficar com V0 vale 8. V final vale 0, 0 ao quadrado igual 8 ao quadrado, a velocidade inicial do movimento daqui até ali,
mais 2A. Posição final é 70 e a posição inicial é 20. 70 menos 20. Tá? Vai dar uma segunda equação. Agora percebam que dessa segunda equação, nós só temos uma incógnita, a aceleração. Então, para achar a velocidade inicial, nós vamos usar a segunda equação, achar o A, depois vamos substituir nessa primeira equação e vamos achar o V0. Tá? Vai ser esse o processo. Eu vou apagar aqui a figura. Vou apagar aqui a figura. Da equação 2, nós ficamos com... Eu vou passar o 64 para o outro lado. 8 vezes 8, 64. Então, menos 64, igual 70 menos 20 é 50, vezes 2 é 100, igual 100 vezes o A. Então, o A é igual a menos 64 por 100, que é menos 0,64 metros por segundo ao quadrado. Temos a aceleração, vamos usar em 1 na primeira equação. Então, na primeira equação, 8 vezes 8, 64, 64, igual VO ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é menos 0,64, vezes 20, porque é 20 menos 0, sobra 20, vezes 20. E agora vai dar para descobrir o valor do V0. Tá? Essa multiplicação toda aqui vai dar 2 vezes 0,64 vezes 20, dá 25,6. Então aqui fica 64 igual V0 ao quadrado menos 25,6. V0 ao quadrado vai ser 64 mais 25,6. 89,6, então o V0, raiz de 89,6, o que é 9,466 metros por segundo. Achamos a velocidade inicial. O Hardy arredonda esse valor para 9,5 metros por segundo. Tá bem? Então, assim, quando aparecer um exercício onde a gente tem a certeza de que a aceleração é constante, a gente vai usar uma dessas equações e a gente vai resolver o que estiver sendo solicitado em uma das letras do exercício. Às vezes no A pede uma coisa, no B pede outra. E a gente consegue na letra B, por exemplo, ver qual das grandezas que vai estar faltando para resolver a letra B. Tá certo? Vou deixar as equações aqui. Vamos resolver uma situação de um lançador, que é o experimento, que é uma situação de lançamento na aceleração gravitacional. Então, para esses tipos de movimento, a gente despreza o atrito com o ar. Então, se eu jogar uma bolinha para cima e desprezar o atrito com o ar, a aceleração vai estar apontando para baixo. Já falei para vocês antes. Uma aceleração gravitacional, uma aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Aceleração para baixo, velocidade para cima. Ele vem diminuindo a velocidade até que numa altura x ele para e depois começa a cair novamente. Tá? É o único caso, é o caso especial que nós temos do MRU, onde a aceleração é constante. Tá? Então os corpos em queda, quando desprezamos o atrito com o ar, ou sendo lançados verticalmente, a aceleração é 9,8 metros por segundo ao quadrado, próximo à superfície da Terra. Se for mais alto, na altura de uma montanha de 1.000, 2.000 metros de altura, aí a aceleração já é menor um pouquinho. Quanto mais distante da superfície da Terra, menor a aceleração gravitacional. Tá? Mais próximo à superfície, a aceleração é constante. O que muda numa queda livre ou num lançamento vertical? O que muda é que o movimento, ao invés de ser na direção X, ele vai estar na direção Y. Tá? Então aqui, queda
livre ou lançamento vertical. Nesse caso, a aceleração passa a ser g, que é a gravidade. Só que como ela aponta para baixo e o y aponta para cima, a gente vai usar a aceleração igual menos g, onde esse g tem um valor positivo de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, como a equação muda, poderia mudar aqui. Por exemplo, a primeira, como a velocidade vai estar em y, eu poderia dizer Vy é igual a V0y, a aceleração é menos g, menos gt, e a variável que falta é o y menos o y0, porque o movimento está na direção y. Tá? Então falta o y menos y0. Na segunda equação, vou ficar com y menos y0, porque a direção do movimento é y, igual V0yt menos gt quadrado por 2, e a grandeza que falta é o Vy. Na outra equação, Vy ao quadrado igual V0y ao quadrado menos 2g y menos y0. A grandeza que falta é o tempo. A outra equação, y menos y0 igual Vyt mais gt quadrado sobre 2, onde a grandeza que falta é o V0y. E por último, aqui falta a aceleração, y menos y0 igual Vy mais V0y vezes t dividido por 2. Então as equações são as mesmas. Onde eu tinha x vai virar y, onde eu tinha o a vai ficar menos g. Sendo que o g tem o valor constante de 9,8 metros por segundo ao quadrado, se desprezarmos o atrito com o ar, que é o caso de quase todos os exercícios que a gente trabalha na física. Tá certo? Bom, então vamos lá. No exemplo que eu escolhi, é o exemplo da mesma página, 24 ou 25, tá? Tempo de percurso de uma bola de beisebol lançada verticalmente. Então o jogador pegou uma bola de beisebol e jogou para cima com a velocidade inicial. O que vai acontecer? Ela vai subir, vai diminuindo a velocidade, chegou até a altura máxima, ela volta a cair até lá embaixo. Tá? No exemplo, ela é lançada com uma velocidade inicial de 12 metros por segundo. Tá? E aí tem que cuidar o sentido, tá? Se for jogada para baixo, com velocidade inicial para baixo, a velocidade inicial é negativa. Por quê? Porque para baixo está contrária ao eixo. Tá? Como ela foi jogada para cima, V0y é igual a mais 12 metros por segundo. Tá? Mais 12 metros por segundo. O que que nós temos? Então, depois que a bola saiu da mão do lançador, do jogador de beisebol, ela fica sujeita à única aceleração que tem no movimento, que é a aceleração da gravidade apontando para baixo. Então nós temos a aceleração, que é igual a menos g, ou seja, 9,8, tá? Menos 9,8. Vamos deixar assim, a igual a menos g. Depois só substitui o g por 9,8. Tá? Na letra A, pede o tempo. Então aqui nós temos três grandezas, V0y, a aceleração, pede o tempo. Qual das grandezas que não foi mencionada aí, pessoal? Para atingir a altura máxima, tá faltando uma. Altura máxima. Na altura máxima, o que vai acontecer? A bolinha vai subindo. Chegou lá em cima, ela para. Então a gente tem o Vy igual a 0. Na altura máxima.
Agora sim. Então dessas equações aqui nós temos o VY, pede o tempo, tem o V0Y, tem o A, aqui faltou o A. Então a equação que a gente vai usar é essa aqui de cima. Por quê? Porque em nenhum momento falou o deslocamento, falou a altura que ela vai ficar. Tá? Então a gente vai usar a primeira equação. Pede T, V igual VO, VY igual VOY menos GT. VY é 0, V0Y é 12, menos 9,8T. Então o T fica 12 dividido por 9,8, o que dá 12 por 9,8, 1,22 segundos. Então leva 1,22 segundos para atingir a altura máxima. O Harrier arredonda para 1,2. Tá bem? A figura que está apresentada aí na outra folha, na sequência, é o jogador de beisebol jogando, então, a trajetória da bolinha, subindo e descendo. E tem as duas figuras também, uma que está em português e a outra que está em inglês, que é mais nítida. Tá? Em todos os pontos, a aceleração aponta para baixo e é menos g. Na letra B, pede qual a altura máxima. Então, na letra B, pede a altura máxima. Uma forma de resolver seria pegar esse tempo que nós temos aqui e substituir numa equação que tenha o y menos y0. Por exemplo, esta aqui, ó. Substituindo o t aqui, eu consigo achar a altura, o y menos y0. Tá? Mas, para não errar, vamos usar a nossa técnica de procurar qual é a grandeza que não foi mencionada. Então, nós temos V0, Y, temos o A, temos o VY. Na letra B, ele não menciona o tempo. Se eu não quero usar o tempo anterior, ele não menciona o tempo. Então, a equação que a gente vai usar é Torricelli, aquela que não tem o tempo. Então, VY ao quadrado é igual a V0Y ao quadrado menos 2G y menos y0, onde o y menos y0 é a altura que eu estou procurando. Ou ficar com 0 ao quadrado igual 12 ao quadrado menos 2 vezes 9,8 y menos y0. 12 é 144, vamos colocar aqui mesmo. 12 ao quadrado é 144. Já vou passar para o outro lado da igualdade. Menos 144 igual 2 vezes 9,8. 19,6 menos 19,6 y menos y0. Então o y menos o y0, a altura máxima, vai ser menos 144 por menos 19,6, o que vai dar 144 por 19,6, 7,346. 7,346 metros. Essa altura é positiva porque a bolinha está aqui embaixo. Então, lancei a bolinha lá para cima, a altura vai ficar maior do que aqui onde eu comecei o movimento. Se fosse o movimento de jogar a bolinha para baixo, a altura 0 está aqui. Se eu joguei para baixo, a altura vai ficar negativa. Aí chegaria num resultado y menos y0 igual menos alguma coisa. Tá bem? E na letra C, pede quanto tempo a bola leva para atingir um ponto 5 metros acima do ponto inicial. Na letra C, pede o tempo para atingir
y menos y0 igual 5. Tá? Qual das equações a gente vai usar? Então, de novo, nós temos isso aqui acima como característica. Tá? Pediu o tempo. Temos a aceleração. Temos Vy, temos V0y. Temos o y menos y0 e não menciona qual é que é, ou melhor, aqui, Vy igual 0, não, né, pessoal? Só na altura máxima Vy é 0. Agora a gente não sabe qual é a velocidade que ele tem na altura de 5. Tá? Então Vy a gente não sabe. Se a gente não sabe, é a variável ausente. Tá? Vy a gente não sabe. Ele vai usar essa equação aqui. Então, y menos y0 igual V0yt menos gt quadrado por 2. Vamos colocar os valores. 5 igual V0, 12, igual 12, t menos 9,8 t quadrado dividido por 2. Já vou apagar aqui. Essa é a equação. Se eu passar o 12 para o lado de lá e o 9,8 dividido por 2, que é 4,9, é negativo, passa para o lado de lá, vai ficar 4,9 t ao quadrado menos 12t mais 5 igual 0. Tem que usar Bhaskara para resolver. E os resultados que vocês obtêm quando fizer isso é um tempo de 0,53 segundos e um outro tempo de 1,9 segundos. Basicamente, esse tempo aqui acontece na subida, quando ele atingiu 5 metros na subida, e esse outro tempo é depois que ele já está descendo, subiu e já começou a descer. Tá? Se tivesse um tempo negativo, esse tempo não é resposta aceita na física, tá? Então a gente ficaria só com a resposta positiva, mas quando tem duas positivas, as duas soluções estão válidas. Os dois tempos existem. Tá certo, pessoal? Deixa eu ver como é que nós estamos no tempo. Deu exatamente 1 hora de aula. Eu gostaria de resolver alguns exercícios que eu vou ter que deixar para a aula de amanhã. Tá? Então, se alguém quiser ir tentando, tem aí na própria página o exercício 16, o exercício 19, o exercício 33, o 44, 45, 46, 47. Do 44 ao 47 é queda livre e lançamento vertical. O 16, o 19 e o 33 é movimento uniformemente variado, usando aquelas equações x menos xo igual VOT mais AT quadrado por 2, por exemplo. Tá? Eu vou resolver então na aula de amanhã esses primeiros, e depois tem exercícios para vocês resolverem em casa e anexarem em uma tarefa para mim. Tá? Tem ali, eu escolhi 2 ímpares e 2 pares. Tá? Os ímpares têm resposta lá no final do livro. É só procurar o capítulo, o número, problemas, PR, tá? PR, problema 1, problema 2, problema 3. Pega o número do problema, vai lá e acha a resposta para ver se vocês chegaram no resultado correto. Tá bem? Então até amanhã. Desculpe o atraso, hoje eu tive problema na impressora. Tive de ir ao centro, tive de comprar outra impressora, aí faltou cartucho, aí tive de comprar cartucho. Tá? Aí eu demorei um pouquinho para gravar essa aula aí para vocês. Tá? Mas espero que vocês consigam assistir até a aula de amanhã, senão vai ficar para vocês assistirem as duas aulas ao mesmo tempo. Tenham uma boa noite e obrigado, tá, pessoal?